seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai continuar nossos estudos aí sobre fórmulas do Excel e hoje a gente vai ver a fórmula de mínimo e mínimo if, tá? Na aula passada a gente viu como calcular o máximo de acordo com o intervalo e o máximo de acordo com o critério. Hoje a gente vai ver o mínimo, tá? Então vamos lá para nossa tela do Excel, tá? Então vamos lá, ó. Exatamente o mesmo exercício que a gente fez na aula anterior. Só que agora, em vez de a gente calcular o máximo, a gente vai calcular o mínimo, tá? Então olha lá, ó. Então o que o mínimo faz, ó? Ele encontra o valor mínimo dentro de um intervalo, ignorando os vazios e os textos, tá? E aqui, ó, eu preciso dizer para ele qual que é o valor, os valores que eu quero. Simples assim, tá? A única coisa que eu quero que você preste atenção é quando você digita min aqui, ó, ele dá duas opções aqui, ó, min, ó, mínimo e minute, tá? Quando a gente for ver lá a versão de as fórmulas de hora, se você digitar só min, ele vai calcular o mínimo, que é essa função que a gente vai ver hoje. Para você calcular o mínimo, o minute, tá? Você tem que escrever minute, tá? Só essa adendo que eu faço aqui, tá? Antes da gente começar. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, vamos calcular o mínimo aqui, ó. Então, qual que foi a menor venda dentro do meu intervalo aqui, ó? Igual min, abre parênteses, tá? Então, eu preciso dizer para ele qual que é o intervalo, ó. Clico na primeira, Ctrl Shift para baixo para eu ir até a última célula, selecionar até a última célula, tá? Então, posso fechar o parênteses e olha lá, ele calculou aqui, ó. Então, a minha menor venda foi de 10 e 11. Ó, você reparou aqui, ó, quando eu coloco aqui, ó, ignorando vazios e textos, significa que se eu vier aqui, ó, e colocar um texto, ó, ele simplesmente vai ignorar, ele vai continuar mantendo 10 e 11. Ah, se eu vier aqui, ó, e deletar, ele também vai ignorar, ó. Por quê? Porque a célula tá vazia, tá? Agora, se eu vier aqui, ó, e colocar um zero, ó, o que vai acontecer. Por quê? Porque o zero é o mínimo valor. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E isso vale para a função máximo também, tá? Então se você tiver um zero aqui, o zero vai ser o mínimo, tá? Se tiver vazio, ele vai pegar a última a venda mais baixa, tá? Sem contar o vazio, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí quanto a isso, tá? Então vamos voltar aqui para voltar aos valores como estava antes, tá? Então, beleza, a gente aprendeu aqui a calcular o mínimo, tá? Agora vamos para o mínimo if, tá? Da mesma forma que o máximo, não existe máximo if sem o S, o mínimo também não existe o mínimo if, tá? Só o mínimo ifs com S no final. Então, eu posso calcular o mínimo de acordo com um ou mais critérios, sempre usando a função if, mínimo ifs, tá? Então, se eu quiser ter mais de um critério, eu vou colocar lá os vários critérios que eu quero. Se eu quiser só um critério, é só eu selecionar um critério só, tá? Não tem segredo. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu calculei o mínimo para todo o meu intervalo, não precisei travar aqui, né? Porque eu não vou arrastar a fórmula. Agora aqui eu vou arrastar, então preciso lembrar de travar. Então vamos lá, como que eu vou fazer aqui, ó? Mínimo ifs, seleciono aqui, abro parênteses. E vou começar. Ele pergunta aqui para mim, ó, qual que é o intervalo de onde eu vou procurar o meu mínimo. Vamos fazer diferente nessa aula, vamos calcular o mínimo custo aqui, ó. Tá? Então como que eu faço? Clico na primeira aqui, ó, dou Ctrl Shift para baixo para ele ir até a última coluna e agora a última linha e eu preciso travar, certo? Porque eu vou arrastar a fórmula, então eu preciso travar. Travei, vírgula. Agora ele vai perguntar para mim, ó, qual que é o intervalo do meu primeiro critério. Se eu estou procurando aqui, ó, o texto, né? Vamos começar pelo texto, que é onde está o meu texto, tá aqui, ó. Clico na última, Ctrl Shift para cima. Ele vai até a primeira linha lá, ó, que até o brand, mas o brand eu não quero. Então eu só simplesmente clico uma vez para baixo, tá? Ou eu venho aqui e mudo aqui, ó. Tava aqui até a G6, eu venho aqui e escrevo G7 aqui em cima, tá? Preciso travar, certo? Porque o meu intervalo não vai mudar a hora que eu arrastar, vírgula. Agora ele vai perguntar aqui para mim, ó, qual que é o critério que eu estou procurando? Qual que é o critério? É a minha marca, certo? Eu vou procurar aqui na minha brand. Preciso travar, Bruno? Preciso, porque eu vou arrastar a fórmula
e aqui vai ficar constante, né? Então, travei. Beleza. Agora ele vai perguntar para mim, ó, qual que é o intervalo do meu segundo critério. Qual é o segundo critério? Né? A área que eu estou procurando da região norte. Então, onde está a minha área? Está aqui, ó. Ctrl Shift para baixo para ir até o fim. F4 para travar. Tá? Beleza. E aqui eu vou dar uma dica, tá? Que eu faço para eu ganhar tempo. Então, quando eu vou digitar alguma coisa aqui na fórmula que não aparece na tela onde eu consiga clicar aqui, ó, eu só digito o número 1 e fecho, tá? Porque aí, ó, quando eu voltar aqui, ó, ele vai estar dando 0. Por quê? Porque não existe a região número 1. Mas eu só venho aqui agora, tiro o 1 aqui, ó, e clico aonde eu quero a minha região, tá? É só para eu ganhar tempo. Eu não precisar ficar voltando lá, vir com o scroll up aqui, clicar na célula que eu quero. Eu só ponho 1 lá, dou Enter, já calcula a fórmula para mim e eu só depois substituo 1 pelo valor que eu quero. Então, olha lá, ó. Então, ó, o meu mínimo foi de 31 centavos que eu vendi na região norte para Marcatesco, tá? Então, ó, se eu arrastar aqui para baixo, ó, eu tenho os valores mínimos de custo, né? Que aqui a gente está calculando o custo, ó. Então, o custo mínimo para a região norte da Marcatesco foi 31, para a região City Center aqui, ó. Então, ó, eu estou calculando aqui, ó, o custo de acordo com a minha área que está nessa coluna aqui, com a minha brand que está nessa coluna, quais são o que eu estou procurando, a minha marca aqui e a minha área aqui, tá? Então é isso, ela segue a mesma lógica da função max, né, para calcular o máximo. E se você tiver alguma dúvida aí, reassiste a aula de máximo e tempo de tela, tá? Pratica. Leva isso aí para o seu dia a dia, não sei, no seu trabalho, em alguma planilha que você quer usar aí, criar para praticar, tá? Até mais, a gente se vê na próxima aula.